Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. Essa semana no canal nós estamos falando sobre posicionamento da sede da fazenda industrial. Qual que é o melhor local para se posicionar uma sede na sua fazenda? Você tem que pensar em diversos fatores, né? Como logística, áreas produtivas, diversos fatores são importantes, uns mais importantes que outros na hora de você fazer essa escolha. E eu estou aqui com o Gilberto Gellner, que é presidente e fundador do Grupo Girassol Agrícola, um grupo que tem mais de 40 anos aí de experiência em produção agrícola de diversas culturas diferentes, soja, milho, semente de soja, pecuária, algodão, eucalipto, e ele já montou diversas operações agrícolas em diferentes estados. Então ele já começou várias fazendas do zero e ele é um cara que tem experiência para falar para nós quais são os fatores mais importantes na hora de se escolher o local de uma sede. Gilberto, você pode falar para o pessoal aí de maneira sucinta quais são os fatores que vem na sua cabeça aí para você escolher a posição de uma sede dentro de uma fazenda? Vamos pensar que você vai montar hoje uma fazenda do zero. O que você pensaria? Antônio, eu vejo que precisa ser planejado como um todo, porque até o fato de se pensar que deve fazer casa para operários, hoje, pela experiência, isso aí fica descartado. Nós preferimos fazer a vila dos funcionários fora do local da fazenda, para evitar interferências. Então, é o mínimo de casas possíveis para proporcionar uma independência e evitar transtornos com os funcionários, com as famílias. Então, mínimo de casas, vamos dizer, de auxiliares, e fazer a vila dos operadores fora. Isso se tratando aqui no estado de Mato Grosso, que tem distâncias maiores e que às vezes não tem, os operários não têm acesso à fazenda, não conseguem morar numa cidade, então vamos morar numa vila mais próxima. Então, por exemplo, dentro de uma região agrícola onde eu tenho várias grandes unidades industriais, eu poderia pensar em conversar com meus vizinhos e criar uma vila, um distrito única que pudesse servir de habitação para os colaboradores de diversas fazendas. E isso com o tempo se transforma uma vila, vai se transformar num distrito e que depois futuramente pode virar até uma cidade. Esse é o... E Gilberto, na hora que você comprou, adquiriu uma área agrícola nova ou vai montar uma nova operação em uma área que você já tem, você faz testes de solo para ver o nível de água, para se você precisar furar um poço, para você analisar se você vai ter fundações mais caras. Isso é um fator que pode mudar o local da sua sede, por exemplo? Olha, há 40 anos eu levei junto para montar a sede uma pessoa que usava galho de pêssego para indicar o local da água. Isso aí já está superado hoje. Então, claro que a gente precisa saber qual é a fundura que vai ter aquele poço, se aquele local é indicado ou não. Mas também o acesso à rodovia é fundamental. Fazer um estudo de qual é o acesso que nós queremos. Se é mais próximo ou mais distante de uma rodovia. Quer dizer, então sempre tem que colocar os diversos fatores em uma balança, né? Às vezes aqui é um local ruim de água, mas é um local que tem uma logística boa, ou tem uma logística um pouco ruim e tem muita água. Então aí eu ponho na balança e vejo qual que é o fator que me afeta mais, né? Porque assim, a distância que a gente tem de uma rodovia para o escoamento da safra, ela conta muito, porque eu tenho que constantemente dar manutenção nessa estrada que esses conjuntos granuleiros vão passar, né?
mas também eu posso pensar numa estrada que às vezes ela é um pouquinho mais longa, mas ela não tem trechos problemáticos, assim, não tem nenhuma área de varjão, não tem nada assim que tem que ter uma manutenção muito constante. O que você acha disso? Eu acho que uma distância média assim é de 500 a 700 metros, quando é num local Do asfalto. De uma rodovia. Por quê? Você evita estar colado e também não é tão longe para acessar a pé. Vejo que é a forma que a gente sempre usou para escolher um local. E a topografia também, Antônio. A topografia é fundamental porque vai facilitar a construção de uma casa, de um armazém e o escoamento das águas pluviais naquela sede. Quer dizer, então eu também não posso escolher uma área muito plana que vai dificultar o escoamento das águas da minha sede. E nem uma área muito inclinada que venha a ocasionar também erosões próximas à sede. E quanto às áreas de preservação ambiental, por exemplo, se eu tenho, eu já ouvi muitas vezes clientes que procuram estar próximo a áreas de reserva legal, áreas preservadas, por causa do microclima criado ali. Só que pela legislação a gente tem várias edificações, como depósito defensivo e armazém de embalagem vazias, que ele tem que ter um distanciamento mínimo dessas áreas. Então já dificulta um pouco a concepção da sede em função disso daí. Na sua visão, você prefere assim ter uma proximidade de áreas de reserva legal ou completamente afastado, não estar próximo? Eu vejo que precisa estar afastado por esse motivo e também por ter muitos animais em locais de preservação que iriam ter acesso direto a uma sede. E também seria um perigo para quem mora naquela sede. Então eu vejo que tem que estar distante mesmo e uma coisa não interfere na outra, não pode interferir e nem cobrar reflexo, porque não é interessante fazer próximo a uma reserva. Você já citou a parte de defensivos e também, que eu acredito muito, que é essa parte de animais silvestres. Agora vamos imaginar assim uma fazenda hipotética. Vamos imaginar que você tem uma fazenda que ela tem como as duas principais atividades a pecuária, a agricultura, e aí eu também tenho áreas de integração. Naturalmente, a operação agrícola ela é totalmente diferente da operação de pecuária, tanto os colaboradores quanto equipamentos que vão ser utilizados, quanto estruturas que eu tenho que ter. Numa eu tenho que ter curral, na outra não, por exemplo. E muitas vezes eu utilizo a mesma sede para ter as duas operações. A mesma sede operacional operacionaliza as duas coisas, mas o interessante é que eu tivesse ou uma separação física nessa sede para separar as duas coisas, ou que eu tivesse duas sedes diferentes. Na sua opinião, quando que justifica eu ter uma sede só para agrícola e uma só para pecuária em uma unidade? É pela área, pelo tamanho, pela complexidade operacional? Quando que você acha que justifica eu ter mais de uma sede? Eu vejo pela extensão da pecuária, porque a pecuária cabe uma sede própria para não interferir, vamos dizer, fazer edificações de manejo dessa pecuária próximo à sede, porque é onde vai ter o movimento das máquinas e vai atrapalhar a execução, todo o trabalho da pecuária. Então eu acho que elas deveriam estar distantes e ser independentes. Então realmente assim, não bastaria só ter uma sede com uma separação física entre as duas, são duas sedes realmente independentes, né? Naturalmente, essa aí para mim é a melhor concepção. E se, por exemplo, eu tenho uma área de produção de eucalipto, eu plantei eucalipto, o eucalipto é uma cultura diferente, porque ela é uma cultura que tem um ciclo de 7 anos, né? Geralmente. E aí vamos pensar que eu plantei uma área toda para ser colhida daqui 7 anos, não é uma operação escalonada, né? Que não é uma coisa corriqueira. Justificaria eu ter uma outra unidade operacional quando eu for colher esse eucalipto, eu montar uma unidade operacional só para ele, ou não, eu tranquilamente consigo conviver numa sede com operação agrícola e de florestal simultaneamente? Tranquilamente, isso aí depende da cultura, porque
as máquinas vão ser utilizadas durante o manejo, do crescimento do eucalipto e muito também ao final. Então é algo que diz respeito à mecanização. Então ele deve ficar junto com a sede que cuida da mecanização das outras atividades agrícolas. Gilberto, e a sua opinião sobre, por exemplo, vento predominante e posição solar? Por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente tem um vento predominante norte e sul. Então eu tenho lá, se eu tenho a parte industrial da sede, a parte habitacional, por menor que seja, né, poucas casas, eu tenho a tendência de que o vento vai varrer essa sede do norte para o sul. Então você já tem essa visão aí que nunca seria interessante eu colocar as casas no sentido contrário do vento, porque daí eu vou receber essa poeira da indústria, ou isso não acontece? A indústria ela não gera esse odor, poeira, esse problema? Não, realmente isso aí é um ponto a considerar, porque também essa sede precisa ser abrigada com quebra-ventos. Então eu coloco árvores, né, linhas de árvores, um plantio escalonado, assim, uma árvore de um porte maior, porte médio, porte menor. Isso, fazer o quebra-vento e também olhar essa posição quando fizer uma edificação de alguma obra que vá gerar poeira, para não atingir o resto da sede, principalmente a área residencial. Então isso aí tudo precisa ser muito bem planejado. Agora, Gilberto, fala assim para o pessoal que está assistindo a gente aí, rapidamente, como é que era na sua época, lá 40 anos atrás, quando você começou a primeira sede da sua fazenda do zero, o que vocês olhavam, o que vocês mediam, vocês faziam análise de alguma coisa ou simplesmente sim, pela intuição chegava aqui é o melhor local e colocava? Pela intuição mesmo, não existia, a gente planejava, ia fazendo planejamento, mas não se utilizava nem de plantas, mapas, e a gente simplesmente ia achando a melhor maneira e construindo aos poucos e edificando aos poucos, e aí termina que fica uma sede que foi criada sem planejamento e precisa, com o tempo, ela precisa ser modificada para atender hoje as demandas reais, né, que dão mais fluxo dentro da sede, mais segurança, mais um ambiente melhor, as residências estarem separadas, a sede da residência, a sede operacional. Quer dizer, naquela época vocês iam pela intuição e com o passar dos anos você percebeu várias coisas que você poderia ter feito melhor lá no começo. Então hoje, se você fizesse uma fazenda do zero agora, com a visão, com a experiência que você tem, você com certeza contrataria uma equipe para fazer uma análise geral para definir, te dar dados para definir o melhor local para sua sede. Isso aí, e também, Antônio, seria um layout já, mesmo que não vá construir tudo, mas deixasse reservado. Fazer um planejamento. Você já faria um planejamento a longo prazo. Nós faríamos um projeto, um master plan, e aí já teríamos as edificações que você construído agora e as que vão para futuro, que a gente fala assim, uma indústria dessa aí é 20, 30 anos para frente, né? Você fez a primeira sede sua 40 ou mais de 40 anos atrás e até hoje você utiliza ela, né? É bem isso. E hoje a gente tem, com a visão que nós temos, podemos fazer uma coisa muito mais planejada e já apropriada, que tenha condições de servir sem estar modificando, sem estar modificando, precisando fazer uma mudança estrutural, uma assim, mudança, né, que venha ocasionar problemas dentro do
fluxo operacional. Muitas vezes acontece a gente ter que demolir edificações boas, né, existentes por conta da impossibilidade de crescimento, né? Isso aí, com o tempo a gente pode estar crescendo na mesma área ou fazendo uma subsede em outro local, e tudo vai depender do critério que você usa para ter um planejamento para curto, médio e para longo prazo. Acho que esse é o principal. É isso aí, pessoal. Quis trazer para vocês aí a visão de uma pessoa muito experiente, que é o Gilberto Gellner, presidente e fundador do Grupo Girassol Agrícola. Ele também é fundador da Euca Energy, um projeto de celulose grande que está para ser concebido aí dentro do estado do Mato Grosso, município de Alto Araguaia. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece, né? Curta, compartilhe, siga nossas redes sociais aí, @Cortes Engenharia Agro, e não esquece de ativar as notificações aí para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigado, eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro.